aí os últimos detalhes para almoçar com a família, e a gente aqui na rádio levando um pouquinho de informação a todos vocês, compartilhando um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo, ainda mais aqui no teu programa, né, Jackson? Te agradeço a oportunidade e vamos lá. Prefeito, o grande assunto do momento e que tem sido debatido pela comunidade, as redes sociais todas e no bate-papo da conversa do dia a dia está com relação a essa questão do IPTU. E não é só aqui em Palotina, nós vamos a Toledo, está discutindo IPTU, a outros municípios da região se discute também essa questão. Por que, prefeito, enviar esse projeto à Câmara de Vereadores e por que pretende-se aumentar o que está dizendo a comunidade, 60% no valor do IPTU, prefeito? Então, primeiro vamos corrigir isso. Primeiro que não tem reajuste de 60%. Isso aí é uma história que algumas pessoas estão inventando, estão se utilizando dos veículos de mídia como internet, WhatsApp, Facebook, criando grupos de discussão, fomentando inverdades a respeito desse projeto que está sendo encaminhado para a Câmara. E basta você olhar quem são as pessoas que estão divulgando, compartilhando, que fomentaram isso aí, para realmente sentir se não tem um fundamento até político-partidário ou algo nesse sentido, até quem é que está por trás dessas pessoas que estão criando essa mídia, fazendo esse trabalho para distorcer as coisas. Se é que realmente essas pessoas se preocupam com o município, se preocupam com a população como um todo. Então, nesse sentido, foi encaminhado um projeto para a Câmara, um projeto que é exemplo de vários outros municípios que estão fazendo os ajustes. É um projeto que realmente visa a fazer o equilíbrio e corrigir algumas distorções que ao longo dos anos aconteceram. O último estudo desse que foi realizado aqui no município de Palotina está completando nesse ano que entra praticamente 10 anos. Foram aplicadas algumas correções ao longo desses anos, mas o estudo que realmente foi contratado por técnicos especializados nesses estudos foi finalizado agora nesse período, está se encaminhando isso para se corrigir e se mexe sim as alíquotas de lotes com infraestrutura e se mexe sim na alíquota de lotes baldios para que haja incentivo à construção e a gente tenha menos lotes vazios no nosso município, que acabam só gerando um problema. Então, nesse sentido, fazendo essas correções das áreas como um todo, num projeto que foi extensamente discutido e explicado para praticamente todos os vereadores, num determinado momento, onde nós convidamos todos para o Paço Municipal, onde os técnicos da Prefeitura, mais os técnicos da empresa contratada, fizeram essa explanação e buscando fazer corretamente o equilíbrio entre os números que são praticados e o que se deseja praticar. Prefeito, o que tem de real nesse aumento, por exemplo? O que isso vai impactar no cidadão que vai ter que pagar seu IPTU no nosso município? O que isso impacta nesses 60%? Onde é que está esses 60% aí, prefeito? Esse 60% é o que foi discutido sobre qual o valor que vai ser praticado do imóvel. Então eu vou usar um exemplo concreto. Então, um imóvel que vai estar sendo avaliado pelos números da Prefeitura em R$100 mil, estaria sendo avaliado em R$60 mil. Então, esse 60% trabalha esse diferencial, ou seja, estaria sendo tributado em cima do valor total dos R$100 mil, ou estaria sendo tributado em cima do valor que está sendo sugerido pelo projeto que nós encaminhamos para a Câmara, que seria de R$60 mil. Então, esse 60% é o percentual que estaria sendo tributado. Independente desse imóvel, de repente, valer no mercado paralelo 200, 300, 400, 500 mil reais ou 2 milhões de reais, como existem áreas hoje aqui em Palotina que são comercializadas. Então, esse 60% que se discute é quanto por cento do valor que está sendo praticado lá na Prefeitura que estaria sendo cobrado do contribuinte. Então é em cima disso que foi discutido. E daí tem a alíquota, que hoje ficaria, antes de se apresentar esse projeto, ficava em 1% e 1,5%, e agora estaria sendo praticado em torno de 0,5% e 1%. Prefeito, a grande pergunta politicamente se faz é a seguinte: o prefeito passou lá, esse é o último estudo, que foi na administração do ex-prefeito Elídio de Oliveira. Isso. Passou o Luiz Ernesto de Giacometti, passou o Juscelino no primeiro mandato, ninguém fez nada. Por que se faz agora no segundo mandato do prefeito Juscelino? Bom, primeiro que é um equilíbrio que a gente tem buscado quando nós assumimos, independente de ser o mandato do Ernesto ou não,
a equipe que permaneceu, ela implantou uma outra rotina, implantou uma outra dinâmica. E nessa outra dinâmica, o próprio município de Palotina e todos os municípios, eles estavam passando por um momento diferente. E nesse momento de crise, muitas coisas são revistas, são analisadas, são reequilibradas, e nesse sentido esses estudos foram desenvolvidos. A intenção já era ter contratado isso anteriormente, mas se aproveitou para fechar o período de 10 anos porque se contratou vários outros serviços juntos. Então, além desse serviço que foi levantado agora, que vai distribuir as regiões do município, fazer um equilíbrio entre valores que eram praticados e valores que hoje a gente coloca como proposta para serem praticados no próximo ano, também a distribuição em percentual dos lotes, o que diz que determinado lote em determinado bairro vale mais do que o outro lote no outro bairro, ou no quadro central, ou num distrito. Então, todo esse estudo, inclusive as dimensões das casas, por exemplo, nós temos uma situação onde nós temos imóveis que para nós na prefeitura constam como 100 metros quadrados, quando que na verdade esse imóvel hoje ele está com 200, 300 metros quadrados. Então, ao longo dos anos não se conseguiu acompanhar, se fiscalizar da forma com que deveria, e a cada período é necessário se fazer esses ajustes. Então, o que pode vir a acontecer em relação a uma diferença entre o valor do imposto que se pagava e o que vai se pagar no ano que vem, não está nem muito relacionado a esse equilíbrio de valores, sim a construção que foi feita e que não foi declarado, onde houve sim o quê? Um ajuste entre os 100 metros construídos para os 200, 300 metros construídos. Então, nesse sentido, a equipe está sim desenvolvendo um trabalho, ajustando as coisas, corrigindo esses impostos, tributos, como o IPTU e tantos outros, para que realmente a gente consiga devolver isso em serviço à população. E uma coisa que não está acontecendo só aqui em Palotina, já aconteceu aí em Francisco Alves, está acontecendo lá em Toledo, Guaíra, Terra Roxa, Assis Chateaubriand recentemente, que também gerou isso, porque tentaram utilizar politicamente isso para reverter, tentar queimar a imagem do prefeito ou da administração municipal. Então são ajustes que você tem que ter opinião para fazer. E eu não faço isso, eu, Chico, a equipe, para o Jusenir, é para a própria população que nós estamos corrigindo essas distorções que ao longo dos anos deveriam ter sido corrigidas e não foram corrigidas, e que a gente precisa sim ter uma arrecadação para devolver esse serviço. Vou citar um exemplo. Agora, nos próximos dias, nós teremos o concurso público municipal, que vai puxar, se não me engano, alguns cargos na área de saúde. Eu sei que tem lá, precisa-se de médicos, por exemplo, acho que são 5, 6 médicos que a gente vai estar fazendo a contratação. Para justificar o concurso que vai estar acontecendo, nós precisamos encaminhar um projeto para o Tribunal de Contas, dizendo que a gente ia fazer esse trabalho de reequilíbrio dos imóveis no município de Palotina para que fosse autorizado a realização do concurso, comprovando que a gente vai ter recurso aí na frente para custear os atuais servidores e os novos servidores que serão chamados no próximo concurso. Isso é só um exemplo. A gente pode falar também das contrapartidas que normalmente o município tem que dar quando vem uma emenda parlamentar, um programa de governo, algo nesse sentido, ou dos financiamentos que porventura você tem a possibilidade de fazer, seja no governo do estado, seja no governo federal, e que demandam da gente saber. Vamos traçar um paralelo. É como uma pessoa que, por exemplo, precisa fazer um financiamento num banco, o que é avaliado para liberar esse financiamento? A integridade financeira, se tem a possibilidade de conseguir pagar esse financiamento ou não. E nesse sentido, todo esse contexto ele está sendo colocado em discussão nesse momento. E tem que sim ter muita opinião para realmente levar esse projeto à frente, uma coisa que defenda os interesses de toda a população. Prefeito, o senhor colocou de que o aumento não será de 60%, né? Que isso é uma inverdade que está sendo colocada de 60%. Para o cidadão poder entender o que vai aumentar no seu IPTU. Alguém vai ter aumento maior, o outro menor, o outro não vai ter aumento,
ou gradativamente todos terão aumento? Essa é uma situação que para cada bairro vai ter um reflexo. Por exemplo, imóveis que há um bom período não eram reequilibrados ou readequados vão sentir sim um pouquinho mais essa diferenciação. E imóveis que já vinham sendo praticados com valores mais próximos à realidade vão sentir menos essa diferença. Então, em cada bairro, a gente vai ter uma situação diferenciada. Existem bairros mais novos que o que é praticado hoje já está dentro dos padrões. Agora, existem situações que ao longo dos anos não foram corrigidas. Em especial, nessas situações, aí sim, sente um pouquinho mais os reflexos desse reequilíbrio que a gente vai estar fazendo. Prefeito, politicamente, o senhor não sente que perde com esse projeto? Ou o senhor não está preocupado com a parte política, mas sim com a parte administrativa? Olha, Jackson, eu te digo o seguinte, o que nós estamos fazendo reflete diretamente nos serviços que a administração municipal presta à população. Até esse momento, com o recurso que a gente vem tendo, a gente consegue atender de uma determinada forma. A partir desse momento, novos investimentos podem acontecer, novos atendimentos podem acontecer. A estrutura da administração municipal, hoje, ela está nos seus limites. A gente tem que sempre pisar em ovos, procurando buscar esse equilíbrio. E nesse sentido, todos os municípios estão fazendo isso. O governo do estado do Paraná precisou fazer isso. Nós temos conhecimentos de prefeitos que estão se arrebentando porque foram decisões mais políticas do que administrativas. Municípios que não pagam folha de pagamento, que não pagam servidores, que não conseguem mais fazer a gestão dos serviços. E a gente não quer isso para o município de Palotina. Digo o seguinte, tenho total convicção, total certeza que a nossa equipe está fazendo um trabalho que deve ser feito no nosso município para que com certeza a gente seja lembrado como o prefeito, vice-prefeito, a equipe da administração que tomou a decisão certa porque o município continuasse crescendo, continuasse prosperando, pensando nas nossas crianças, nas escolas, pensando nos nossos vovôs, pensando em todas as pessoas que já estão no município, as pessoas que ainda virão, porque vai acontecer um boom muito em breve, e aí nós teremos habitação, e aí nós teremos educação, saúde, assistência social, investimentos no interior do município, investimentos no quadro do município e distritos, que vão desde investimentos de pavimentação, galeria, tantas outras coisas, dar condições de trabalho também para os nossos servidores municipais. Então, sim, existe um desgaste que é proposto por algumas pessoas em especial que não entenderam a mensagem, ou se entenderam, estão distorcendo essa mensagem, mas tenho total convicção de andar de cabeça erguida de que nós estamos fazendo a coisa certa. E peço também a compreensão dos nobres vereadores e diz que realmente comprem essa ideia juntamente com a administração municipal, que a gente vai estar sentindo um reflexo positivo aí na frente. Pessoal que está aí na internet, né, a gente está transmitindo ao vivo, né, live, é isso que se chama, Fernando, né, via Facebook com o prefeito, muitas perguntas ali, a gente vai, na medida do possível. Quem está ligando já bloqueia o telefone, não tenho como atender ninguém. Se quiser mandar no WhatsApp aí, é o 988026260. Na medida do possível, eu pergunto ao prefeito, tá certo? Não é que eu vou fazer todas as perguntas ao prefeito, até que o prefeito tem compromisso ainda e a gente vai tocando aqui o programa. Prefeito, essa colocação que eu fiz antes, por que não fez, né, na gestão passada? Nós temos uma pergunta aqui, pergunta do Silvio Luiz. Ele diz o seguinte: deveria ter proposto essa correção o ano passado. Porque era eleição, não fez na gestão passada, prefeito? Tem coisas que não são permitidas em ano eleitoral, nem em período eleitoral. Então são várias medidas que você só consegue permitir ou fazer elas no ano anterior para que no próximo ano sejam aplicadas. Então, por exemplo, esse é o ano de se fazer essas correções para que no orçamento do ano que vem a gente tenha essa receita. A gente discutia antes sobre a previsão orçamentária do município. Na previsão orçamentária do município tem lá um item que fala das receitas próprias. Então nós já estimamos nas receitas próprias esse valor estimado para o próximo ano. Quando a gente não arrecada esse valor, quando existe alguma coisa que interfere nessa arrecadação, automaticamente algum serviço vai ficar prejudicado. Prefeito, dessa questão, o senhor colocou aí que no orçamento já estava previsto
esse aumento, vamos colocar, posso usar essa palavra, aumento de IPTU? Correção, ajuste, adequação. Já estava previsto no orçamento do município, e aí, por exemplo, os vereadores que têm que votar agora esse projeto, não se ateram isso lá na discussão do orçamento do município? Eu acredito que essa seja uma pergunta que talvez tenha que ser direcionada aos próprios legisladores, né? O que a gente pode afirmar e com toda certeza é que nós previmos esse trabalho, nós inserimos no nosso orçamento essa provável arrecadação e em cima disso nós tomamos as decisões necessárias para se arrecadar isso e para que a gente consiga diluir entre todas as secretarias e prestar o serviço à nossa comunidade. Prefeito, uma emenda ao projeto foi apresentada na Câmara de Vereadores. Hoje pela manhã uma reunião aconteceu entre o vice-prefeito Chico Brum, secretário de administração Felipe Zago, pessoal aí da área de controladoria do município, parte financeira, tributação e tal, com os vereadores, pedindo a retirada dessa emenda ou uma outra emenda dentro dessa emenda. O porquê disso, prefeito, e o porquê que essa emenda não seria importante, essa que está ali, 38, depois 40 e pouco, para chegar lá em 2020 com os 60%, prefeito? O que a gente se preocupa nesse contexto todo é com a própria arrecadação que fica comprometida, pelo menos dos recursos que são recursos municipais, fruto do pagamento dos impostos e das relações de compra e venda que existem no município. Então a proposta, a emenda que foi apresentada pelos vereadores que o propuseram, fica muito abaixo do que foi planejado, comprometendo a arrecadação e comprometendo, sim, serviços na área de saúde, educação, assistência, agricultura, indústria e comércio, da máquina administrativa como um todo, correndo o risco da arrecadação ficar inferior à arrecadação que nós tivemos nesse ano, porque nós trabalhamos também os índices, lembra lá dos índices de 1,5% e 1% para 1% e 0,5%? Então foi trabalhado os índices e além dos índices está se buscando esse reequilíbrio dos valores dos imóveis. Então nesse sentido existe sim uma preocupação muito grande e o Chico juntamente com a equipe de finanças, administração, o pessoal da tributação avançaram num sentido mostrando números para os vereadores que participaram e até agradeço a sensibilidade dos vereadores em a receber a equipe da administração municipal para clarear algumas informações que de repente ficaram à margem e que precisam ser mostradas em números. Então foram pegados casos concretos e mostrados os valores que eram arrecadados até então, o que foi projetado de arrecadação e o que se perderia de arrecadação com essa emenda que estaria sendo proposta por esses vereadores. Prefeito, o senhor tem na Câmara de Vereadores a maioria, né, da base aliada. Nem a base aliada está entendendo esse projeto, prefeito? É importante mencionar que quando nós fizemos a explanação no gabinete da prefeitura, onde todos, volto a repetir, todos os vereadores foram convidados para ouvir a explanação que foi feita pela equipe técnica e também pela empresa. Alguns não se puderam fazer presente, outros a gente não sabe, alguns justificaram a sua ausência, outros nem justificaram a sua ausência. Naquele momento, as dúvidas que existiam, elas, acredito eu, tenham sido sanadas, porque houve um espaço para questionamento, e naquele momento dessa explanação, a princípio, o que se havia discutido era dar sequência do projeto na íntegra. No decorrer daquele momento onde se encerrou aquela reunião de explanação, até a discussão do projeto, realmente houveram algumas manobras que fugiram ao nosso conhecimento. Essas manobras, de alguma forma, interferiram na decisão desses vereadores que já haviam assumido o compromisso com a administração municipal e fechado questão nesse assunto, e realmente as coisas não saíram a contento. Então, hoje existe uma situação onde o município fica prejudicado em virtude desse posicionamento, mas a gente acredita que, após essa reunião que ocorreu hoje de manhã, alguns reequilíbrios sejam... existe algum ajuste a ser realizado. A gente pede a sensibilidade dos nobres edis, porque vai transitar isso na Casa de Leis, na Câmara de Vereadores, e após esse momento, que se a gente não consiga então remover essa emenda, que se faça esse ajuste proposto pela administração municipal, seja revisto então essa emenda realizada, para que a população não fique desassistida e não perca
em serviços prestados no decorrer do ano que vem e sucessivamente dos demais anos. O senhor pode vetar a emenda, prefeito? Sim, eu posso vetar a emenda. Esse direito ele é constituído ao prefeito, ou seja, nós mandamos um projeto na íntegra, o projeto sofreu emendas, o prefeito tem a possibilidade de vetar a emenda. O que me preocupa em relação ao veto da emenda é, porventura, o tempo hábil para rodar esse projeto e aí a gente conseguir colocar ele ainda em pauta esse ano para já aplicar no ano seguinte. Então, o que pesa hoje entre o prefeito vetar e o prefeito não vetar é a disponibilidade de tempo para que ele ainda valha no decorrer desse ano. Prefeito, sei que o senhor tem ainda mais compromisso. O que o Juscenir gostaria de dizer para a comunidade palotinense? O que está pensando o Juscenir, olhando todo esse projeto, olhando toda essa discussão, todas essas colocações? Repito aqui, eu não entendo de parte financeira, como disse hoje pela manhã, não entendo de parte financeira, mas ouvindo o clamor da comunidade, dizer vai ter que se aumentar mais impostos, vão ter que pagar mais, quando ninguém mais está aguentando pagar o gás de cozinha, e muito menos de chegar no mercado para fazer sua compra. O que diz o prefeito Juscenir à comunidade palotinense com relação a essa questão específica do IPTU? Que tenha total tranquilidade, que a decisão que a administração toma realmente é para devolver em serviços à população, que algumas coisas do nosso município precisam ser corrigidas há muito tempo e vão ser corrigidas, que realmente participe com a gente, que tenha consciência de que o trabalho que está sendo proposto é para o bem da comunidade como um todo, que não existem excessos, e isso realmente procuram distorcer as coisas, criando um verdadeiro terrorismo na nossa comunidade. A gente tem que ter a habilidade para filtrar muitas dessas informações que chegam até a gente e que participem com a gente, de realmente acreditando nesse projeto e em tantos outros projetos, porque desde que nós assumimos isso há 5 anos atrás, nós fizemos vários enfrentamentos. E todos os enfrentamentos que nós tivemos fomos para beneficiar a população como um todo. Então, tivemos enfrentamentos partidários, tivemos enfrentamentos políticos, tivemos discussão com algumas categorias, negociação com outras categorias, e investimentos que não se acreditavam que poderiam acontecer, aconteceram, busca de recurso federal aconteceu, busca de recurso estadual aconteceu. Nós temos um município que é modelo para muitos municípios no Paraná e no Brasil afora, e agora nós estamos seguindo o exemplo de outros municípios que fizeram também a sua lição de casa, e a gente tem que fazer. Então, essas distorções que aconteciam, a gente tem que corrigir elas, porque as futuras famílias que vêm por aí, elas não podem pagar o preço dos nossos erros. No decorrer da gestão, muitos erros aconteceram. No decorrer desses 57 anos, muitos acertos também aconteceram. Então, uma administração, ela realmente é feita por pessoas e para as pessoas. Então, que tenham a consciência de que o trabalho que a gente vem desenvolvendo é o melhor para a nossa comunidade. Não está se fazendo nada diferente aqui no município de Palotina que não se faça em algum outro município, que não se deseje as coisas boas para a população, que não se corrija excessos que ao longo dos anos aconteceram. Então, estamos fazendo a coisa certa. Uma equipe técnica comprometida, preocupada com a população, preocupada em devolver serviços que cada vez mais, tu sabe muito bem disso, a demanda da população pelos serviços públicos tem aumentado significativamente. Os recursos eles estão cada vez mais escassos. Então, nessa distribuição que acaba acontecendo, a gente tem que dar resposta. E é resposta com estudo para as nossas crianças, com atendimento médico para as nossas famílias, a parte de infraestrutura tanto urbana quanto rural. Então tem todo um contexto e basta a gente olhar como é que as coisas estão acontecendo aqui no município de Palotina. Em todos os bairros nós temos investimento. Em todo o interior do município nós temos investimento. O número de crianças atendidas nos nossos centros de educação infantil quadruplicou em relação ao período quando nós assumimos. O número de crianças nas escolas municipais e tantas outras coisas. O trabalho que é desenvolvido com os vovôs, com os clubes de mães, na assistência social, os programas habitacionais só são possíveis serem desenvolvidos se, por exemplo, o município possui áreas e tem alguma coisa nesse sentido que consegue dar como contrapartida.
Então é todo um contexto que é avaliado. E outra coisa, prevalece o quê? Prevalece o interesse público. Então não é o interesse do Juscenir, pessoa Juscenir, mas o interesse da administração municipal que está em jogo, sempre visualizando o quê? O melhor para a nossa população. Então, nesse sentido, Jacques, peço o teu apoio, peço o apoio dos vereadores que podem estar nos acompanhando, o apoio da população e também dos outros veículos de comunicação, os veículos sérios de comunicação, que realmente façam a diferença. Nós teremos um momento onde nós estaremos reunindo os veículos de comunicação, discutindo a respeito, até para formar a opinião de que essas medidas que nós estamos tomando são as medidas certas para a gente continuar crescendo, para a gente ter educação, ter segurança, ter saúde e tantas outras coisas no município de Palotina. Obrigado, prefeito. Um abraço. Obrigado, Jackson. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Eu e a nossa equipe técnica nos colocamos à disposição em qualquer momento para futuros esclarecimentos. Conversa com o prefeito Juscenir. As pessoas que fizeram perguntas aqui, que não estavam relacionadas ao IPTU, né, que é o assunto tratado com o prefeito, ou outra hora eu pergunto ao prefeito com tranquilidade, que é a questão do hospital municipal, a questão aí do parque industrial, né? Não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo que a gente pergunta ao prefeito, não deixa de perguntar. Mas é que hoje o prefeito, convidei o prefeito para vir aqui para a gente explicar com relação a essa questão do IPTU. Então, como disse o prefeito, conversei hoje pela manhã com o pessoal do setor de tributação da prefeitura também. O setor da prefeitura está lá à disposição.